Eu sou Madison Carter, tenho 30 anos e estou vivendo um sonho no meu minúsculo, mas perfeito, apartamento no centro de Chicago. Pelo menos, eu estava até o domingo passado, quando meus pais soltaram uma bomba sobre a carne assada. Sua irmã vai morar no seu apartamento, anunciaram, como se estivessem me contando a previsão do tempo. Seus olhares me desafiaram a objetar, mas eu apenas assenti e cortei outro pedaço de carne. Algumas batalhas são travadas no momento. Outras exigem estratégia. E, às vezes, você precisa deixar um completo estranho abrir a porta. Se ao menos eles tivessem perguntado antes. Antes de contar essa história maluca, me diga de onde você está assistindo. Curta e inscreva-se se você já teve familiares que acham que seus limites são opcionais. Acredite, você vai querer ver como isso vai se desenrolar. Crescer como a filha mais velha dos Carter significava uma coisa: responsabilidade. Enquanto outras crianças recebiam mesada para sobreviver, eu cuidava de crianças, cortava grama e dava aulas particulares durante todo o ensino médio. Aos 18 anos, eu tinha economizado o suficiente para o meu primeiro semestre na faculdade comunitária. 2 anos depois, transferi-me para o Columbia College de Chicago com uma bolsa parcial, trabalhando à noite em uma cafeteria para pagar o aluguel de um apartamento compartilhado com outras 3 meninas. Ninguém me dava nada. Amanda chegou 5 anos depois de mim, um bebê surpresa que instantaneamente se tornou o tesouro da família. Onde eu era prático, ela era criativa. Onde eu era cauteloso, ela se lançava sem olhar. E onde eu trabalhava para tudo, Amanda simplesmente tinha que pedir. Era fofo quando ela tinha 5 anos e precisava de alguém para construir sua casa de bonecas, menos fofo aos 25, quando precisava de alguém para pagar seu aluguel novamente. O padrão começou cedo. Minha festa de 13 anos foi reduzida porque Amanda tinha um recital de dança no mesmo fim de semana. Meu jantar de formatura do ensino médio virou uma discussão em família sobre qual pré-escola desenvolveria os talentos artísticos de Amanda. Quando consegui meu primeiro estágio em design gráfico, a comemoração durou exatamente 12 minutos antes que minha mãe se lembrasse de que Amanda precisava de chuteiras novas. Adaptei-me, aprendi a celebrar minhas vitórias em particular e construí uma vida longe do bairro suburbano de Chicago, onde meus pais ainda moravam, no mesmo prédio colonial de 4 quartos que compraram quando eu tinha 3 anos. A casa deles permaneceu congelada no tempo. Meu quarto de adolescente foi transformado em um espaço de artesanato, enquanto o quarto da Amanda permaneceu imaculado, apesar de ela ter se mudado há 3 anos, ou melhor, tentado se mudar. O primeiro apartamento durou 6 meses, até que o drama da colega de quarto se tornou insuportável. O segundo lugar acabou quando Amanda decidiu que trabalhar no varejo não era o ideal para seu temperamento artístico. O terceiro apartamento, aquele de onde ela aparentemente estava sendo despejada, tinha sido um milagre da sorte, 8 meses antes. Eu me perguntava se eles já tinham conversado sobre o aluguel com Amanda, pensei enquanto dirigia para o nosso jantar mensal em família. Provavelmente não. Meu apartamento de um quarto na Printers Row era meu santuário, 60 metros quadrados de piso de madeira, tijolos aparentes e móveis cuidadosamente selecionados. Eu mesma pintei as paredes, instalei prateleiras flutuantes para minha coleção de livros e gastei dinheiro em um sofá de couro legítimo, o que me custou 4 meses de economia. O prédio era uma fábrica reformada, com pé direito alto e janelas enormes que inundavam o espaço com a luz da tarde, perfeito para um designer gráfico que apreciava uma boa estética. Cada peça do meu apartamento contava uma história. A mesa de desenho vintage que eu usava como escrivaninha veio de um leilão de espólio. O aparador de meados do século abrigava minha coleção de discos e o toca-discos que restaurei. Até meus pratos foram escolhidos a dedo, cerâmica Helf em um azul suave que tornava meu ritual de café da manhã especial. Meus pais me visitaram exatamente 2 vezes nos 3 anos em que morei lá. Nas 2 vezes, minha mãe olhou ao redor com aquele sorriso forçado que significava que ela estava calculando quanto tudo custava e se valia a pena. Agora, sentada à mesa de jantar deles, com o mesmo arranjo floral desbotado que eles usavam havia uma década, eu respondia às perguntas de sempre sobre meu trabalho na Vertex Creative. Sim, o projeto do cliente da área da saúde estava indo bem. Não, eu não estava namorando ninguém sério. Sim, eu ainda estava curtindo o bairro, apesar dos problemas de estacionamento. Papai me passou o purê de batatas. Mamãe encheu as taças de vinho. A conversa fluiu até que mamãe pigarreou.
Você ouviu que a Amanda está tendo problemas com a situação da colega de quarto, né, Madison? Disse mamãe, olhando para o papai em busca de apoio. Assenti, com a boca cheia de carne assada. Amanda tinha mandado uma mensagem longa e dramática sobre sua colega de quarto, Jéssica, ser insensata com as contas e os namorados que dormiam na casa dela. Bem, eles pediram para ela ir embora, continuou papai, largando o garfo com autoridade. Ela tem até o final do mês. Que pena, eu disse cautelosamente, já sentindo o aperto familiar no peito. Você tem alguma pista de novos lugares? Meus pais trocaram um de seus olhares, o tipo que precedia todos os anúncios desagradáveis da minha infância. O problema é que os aluguéis estão absurdos agora, disse minha mãe. E com a Amanda ainda tentando tirar seu negócio de joias do papel, ela precisa economizar dinheiro. Meu apartamento de repente pareceu muito distante, ao mesmo tempo, muito próximo para essa conversa. Sua irmã vai morar no seu apartamento, disse papai, com naturalidade, como se estivesse me contando sobre uma mudança no horário da coleta de lixo. Você tem aquele sofá-cama, e ele seria temporário. Amanda, que estava estranhamente quieta, de repente recuperou a voz. Mal vou estar aí, Maddi. Tenho tantas feiras de artesanato chegando, e prometo que vou procurar meu próprio lugar rapidinho. Seu sorriso era o mesmo que a livrava de violações do toque de recolher e pequenos acidentes, o mesmo que fazia nossos pais derreterem-se e pegarem suas carteiras. Espetei uma vagem e não disse nada. Ah, e tudo bem se eu levar meu gato, acrescentou Amanda, como se pedisse um pacote extra de açúcar para o café. Não tenho espaço para um gato, eu disse finalmente. Mal tenho espaço para mim. Vai ficar tudo bem, minha mãe dispensou minha preocupação com um gesto. Irmãs devem se ajudar. Lembra que vocês dividiram o quarto até os 12 anos? Eu me lembrei. Também me lembrei de quem ficou com o armário maior, de quem teve que guardar os brinquedos em caixas etiquetadas enquanto a outra deixava materiais de arte espalhados por toda parte, de quem era culpada quando o espaço compartilhado estava bagunçado. Ajudaremos a mudar as coisas dela no próximo domingo, acrescentou papai, verificando a agenda. Aluguei um trailer pequeno. Provavelmente só preciso de uma viagem. A decisão tinha sido tomada sem mim novamente. Dei mais uma mordida no assado e deixei que conversassem, já calculando quanto tempo levaria para dirigir para casa e quantas horas eu precisaria para desenvolver uma contra-estratégia. O horizonte de Chicago brilhava enquanto eu dirigia para casa. A silhueta familiar da Torre Willis, um marco que me guiava de volta ao meu apartamento. Meu apartamento. A frase ecoava na minha cabeça a cada quilômetro. Meus dedos estavam brancos no volante. A estação de rádio de rock clássico tocava ao fundo, mas eu já não a ouvia há muito tempo. 3 horas sorrindo durante o jantar enquanto minha família dividia meu espaço pessoal como um peru de ação de graças me deixaram entorpecido. Era Amanda de novo. A mesma Amanda que pegou meu suéter favorito emprestado no ensino médio e o devolveu com uma mancha misteriosa, a Amanda que usou minha redação para inscrição na faculdade como modelo, quase sem alterar os dados pessoais, a Amanda que havia trocado 7 empregos em 3 anos porque nada nunca dava certo. Barista na cafeteria orgânica? O gerente não gostou das necessidades criativas dela. Assistente de galeria? Ficar em pé demais. Trabalho administrativo na seguradora do amigo do pai? Muito chato. Varejo em uma boutique de luxo? Os clientes eram arrogantes. Assistente de professor em uma pré-escola? As crianças eram exaustivas. Coordenadora de mídias sociais de um restaurante local? Eles esperavam muito conteúdo. Seu trabalho atual, vendendo joias artesanais no Etsy em feiras de artesanato locais, seria diferente, de acordo com Amanda. Essa era sua verdadeira paixão, assim como a fotografia no ano passado e a escrita de roteiros no ano anterior. Estacionei na vaga designada e sentei por um momento, respirando fundo. Minha terapeuta ficaria orgulhosa. Contagens de 5 para dentro, segure por 5, contagens de 5 para fora. O saguão do meu prédio me recebeu com seu charme industrial restaurado. Acenei para o segurança e peguei o elevador para o 4º andar. Minha vizinha, a senhora Gallagher, estava pegando sua correspondência, com seu pequeno Yorkie debaixo do braço. Dia longo, querida? Perguntou ela, notando minha expressão. Jantar em família, expliquei,
o que era toda a explicação de que ela precisava, a julgar pelo seu aceno de cabeça solidário. Dentro do meu apartamento, acendi as luzes e examinei meu espaço. A sala de estar e a cozinha, ambas em conceito aberto, de repente pareceram impossivelmente pequenas. Onde exatamente meus pais imaginaram que Amanda estaria? O sofá-cama ficava no canto do meu escritório em casa, separado da sala de estar principal por uma estante. Mal havia espaço para abrir o sofá sem reorganizar os móveis. Andei por cada centímetro do meu apartamento, catalogando minha vida, a cozinha com espaço suficiente para cozinhar refeições de verdade, o banheiro com meus produtos de cuidados com a pele cuidadosamente organizados, o quarto que acomodava pouco mais do que minha cama queen size e minha comoda, a sala de estar onde eu relaxava com livros e Netflix. Adicionar Amanda seria como tentar despejar um galão de água em um copo de cerveja, impossível sem que transbordasse. Liguei para Jasmine, minha melhor amiga desde o segundo ano da faculdade. Eles fizeram o quê? Ela praticamente gritou quando expliquei, sem perguntar. Eu consegui imaginá-la andando de um lado para o outro em seu apartamento no Lincoln Park, gesticulando freneticamente como costumava fazer quando estava agitada. Sim, e eles já alugaram um trailer. Vão trazê-la no próximo domingo. Nem sequer formularam a pergunta. Sua irmã vai morar no seu apartamento. Jasmine ficou em silêncio por um instante, o que não era comum nela. Então diga não a eles. Foi tão simples quando ela disse, 2 letras, uma sílaba. Meus pais não ouvem não, eu disse, afundando no sofá. Eles nunca ouviram. Madison, você tem 30 anos. Você paga seu próprio aluguel. Você não deve nada à sua irmã. Isso é mais do que presunçoso. Isso é loucura. Ela tinha razão, claro. Mas anos de condicionamento familiar não desaparecem da noite para o dia. Quando desliguei, tentei ligar para os meus pais. Minha mãe me mandou para a caixa postal 2 vezes antes de mandar uma mensagem dizendo que estavam assistindo a um filme e que conversariam no dia seguinte. Em vez disso, mandei uma mensagem, tentando argumentar com eles. Acho mesmo que deveríamos discutir mais sobre essa situação do apartamento. Meu apartamento é bem pequeno. Mãe, vai ser aconchegante. Irmãs se unindo novamente. Vai ser bom para vocês duas. Eu trabalho em casa 3 dias por semana. Preciso do meu espaço de escritório. Mãe, a Amanda é muito atenciosa. Ela se adapta à sua agenda. A mesma Amanda que tocou violão às 3 da manhã durante a minha semana de provas finais. A Amanda que considerava fones de ouvido opcionais quando assistia reality shows. Aquela Amanda atenciosa. Mandei uma mensagem diretamente para minha irmã. Amanda, sei que você está numa situação difícil, mas meu apartamento é realmente pequeno demais para 2 pessoas. Amanda, mamãe e papai já me disseram que está tudo bem. Não seja tão egoísta, Madge. É só por um tempinho. Quanto tempo é um tempinho? Amanda, sei lá, até eu resolver as coisas. Minhas joias estão começando a decolar. Só preciso aumentar meus seguidores no Instagram. E o seu gato? Não posso ter um gato aqui. Amanda, o Viskers é super tranquilo. Você nem vai notar. Não tenho espaço para caixa de areia, ração ou pelos de gato em tudo. Amanda, tanto faz. A mamãe disse que não tinha problema. Claro que disse. O sono me fugiu naquela noite. Eu me virava na cama, imaginando minha vida cuidadosamente construída sendo desmantelada pedaço por pedaço. O prazo do projeto se aproximando no trabalho parecia repentinamente intransponível, em meio a esse novo drama familiar. Minha equipe na Vertex Creative contava com meus designs para a apresentação para o cliente da área da saúde na sexta-feira. Os painéis de conceito estavam quase prontos, mas eu ainda precisava refinar a tipografia e a paleta de cores. Meu chefe havia me confiado essa grande conta depois de apenas 18 meses na empresa, um voto de confiança que eu estava determinado a validar. Na manhã seguinte, Tyler, do departamento de redação, percebeu minha distração imediatamente. Fim de semana difícil? Perguntou ele, colocando um café na minha mesa. O bom do café lá embaixo, não o lixo do escritório. Coisas de família, murmurei, grata pela cafeína.
Nada que eu não consiga lidar. Mas será que eu conseguiria lidar? A pergunta me perseguiu por reuniões e revisões de design. Na quarta-feira, o estresse se manifestou como uma dor de cabeça persistente atrás do meu olho direito. Você parece estranha, Madison, disse Catherine, minha chefe, depois que me atrapalhei com uma apresentação interna. Está tudo bem com o projeto Velpat? Catherine tinha 45 anos, estava impecavelmente vestida e havia ascendido na publicidade quando ainda se pedia às mulheres para fazer café em reuniões com clientes. Ela não tolerava desculpas, mas demonstrou uma gentileza inesperada quando tive faringite estreptocócica no inverno passado. Só umas coisas pessoais, assegurei. A apresentação estará perfeita até sexta-feira. Ela me observou por um instante. Família ou relacionamento? Eu era tão transparente assim? Família, admiti. Limites sendo ultrapassados. Ela assentiu uma vez. Cuide disso. Faça o que for preciso. Seu trabalho é bom demais para ser comprometido pelo drama dos outros. Essas palavras ecoaram enquanto eu olhava para o teto naquela noite. Lide com isso. Faça o que for preciso. A solução começou a se formar, nebulosa no início, mas depois ganhando clareza a cada hora que passava. Pela manhã, eu sabia exatamente o que precisava fazer, ou melhor, o que não precisava fazer. A revelação do jantar em família no domingo à noite desencadeou uma reação em cadeia. Na segunda-feira de manhã, recebi 17 mensagens de texto da minha mãe detalhando o que Amanda precisaria no apartamento. Na terça-feira, meu pai enviou por e-mail uma planilha com as dimensões dos móveis da Amanda, perguntando quais peças caberiam no meu apartamento. A resposta correta era nenhuma, mas esse detalhe parecia irrelevante para eles. Decidi contatar a administração do prédio sobre as políticas de visitantes, na esperança de encontrar alguma regra burocrática que me salvasse. Richard Gomes, o síndico do prédio, estava organizando os horários de manutenção no pequeno escritório ao lado do saguão quando bati. Senhorita Carter, o que posso fazer por você? Perguntou ele, apontando para a cadeira em frente à sua mesa. Acomodei-me, explicando minha situação da forma mais profissional possível. Então, oficialmente, quanto tempo os hóspedes podem ficar antes de precisarem ser incluídos no contrato? Richard ajustou os óculos. Tecnicamente, os visitantes não devem ficar mais de 14 dias consecutivos sem serem incluídos no contrato, mas a aplicação das regras depende de reclamações. Ele se inclinou para a frente. Seu hóspede vai atrapalhar? Considerei o histórico da minha irmã. Possivelmente. Ele assentiu, compreensivo. Bem, adicionar alguém ao contrato exige aprovação da gerência, comprovação de renda e um depósito calção adicional, e precisaríamos converter seu contrato de 1 quarto para 2 quartos. A informação foi útil, embora não tão imediata quanto eu esperava. Agradeci a Richard e fui para o elevador, imerso em pensamentos. Quando as portas se abriram no quarto andar, quase esbarrei em um homem alto carregando uma caixa de mudança. Desculpe, disse ele, dando um passo para trás. A caixa se equilibrava precariamente em seus braços. Sem problemas, respondi automaticamente, estendendo a mão para estabilizar o container cambaleante. Mudando? Ele assentiu, ajustando a pegada. 4 e, acabei de me transferir para cá trabalho. O 4 ficava bem em frente ao meu apartamento. Então sou sua vizinha, Madison Carter. Ofereci minha mão depois que ele pousou a caixa. Marcus Reynolds, respondeu ele, apertando-a. Alguma dica para um recém-chegado a Chicago? Algo em seu olhar direto e sorriso fácil me fez parar. Você gosta de pizza de prato fundo? É uma pergunta capciosa. Ele riu. Porque sou contratualmente obrigado, como nova-iorquino, a dizer não, mas estou disposto a me converter. Os Giordanos fazem entregas neste prédio, me peguei dizendo. Talvez, quando você estiver instalado, possamos pedir comida para a viagem. Considere isso sua iniciação oficial em Chicago. O convite espontâneo me surpreendeu tanto quanto a ele, mas sua rápida aceitação pareceu certa de alguma forma. 2 noites depois, estávamos sentados no meu apartamento com uma quantidade constrangedora de pizza entre nós. Eu tinha limpado a mesa de jantar, uma raridade que demonstrava o quão pouco eu recebia convidados. Marcus provou ser um excelente companheiro de jantar.
Ele contou histórias sobre sua infância no Queens, seu trabalho como consultor de segurança para empresas e sua recente transferência para o escritório de Chicago. Compartilhei versões higienizadas dos meus projetos de design gráfico, recomendações de bairros e anedotas cuidadosamente selecionadas sobre minha família até que meu telefone tocou pela 12ª vez naquela noite, e eu não consegui esconder minha careta. "Está tudo bem?", perguntou Marcos, com evidente preocupação. Talvez fosse o vinho, talvez a pressão crescente, talvez simplesmente a busca por uma pessoa neutra que pudesse entender. Seja qual for o motivo, me vi explicando toda a situação com minha família e a chegada iminente de Amanda. Para seu crédito, Marcos não ofereceu soluções imediatamente nem minimizou minhas preocupações. Ele apenas ouviu, ocasionalmente fazendo perguntas esclarecedoras. "Então, eles nunca perguntaram se ela poderia ficar com você, apenas anunciaram." Assenti, enchendo minha taça de vinho. "Minha vida inteira com eles, sinceramente." "Isso deve ser incrivelmente frustrante", disse ele, pensativo. "O que você vai fazer?" Tentei argumentar com eles. Eles não me ouviram. Tentei explicar as limitações físicas do espaço. Acham que estou sendo egoísta. Cheguei a mencionar as restrições do contrato de locação. Eles sugeriram que eu simplesmente não contasse à gerência. Meus dedos percorreram a borda do meu copo. Acho que vou ter que deixar isso acontecer de forma diferente do que eles esperam. Como assim? Estou pensando em não estar aqui quando eles chegarem no domingo. Marcos arqueou uma sobrancelha. Essa é certamente uma abordagem. Mas ajudaria? Dei de ombros. Provavelmente não a longo prazo, mas pode deixar claro que eles não podem me atropelar. Ele assentiu, pensativo. Na minha área de atuação, falamos muito sobre sistemas e protocolos de segurança, mas a medida de segurança mais importante é sempre psicológica, estabelecer limites e consequências claros. A conversa mudou para outros assuntos, mas aquela frase ficou na minha cabeça: limites e consequências claros. O resto da semana passou em um turbilhão de prazos de trabalho e ansiedade crescente. Minha apresentação para o cliente da área da saúde correu bem, mas mal registrei o aceno de aprovação de Catherine quando os clientes foram embora. Minha mente estava muito ocupada com o confronto que se aproximava no domingo. A noite de quinta-feira me trouxe um ataque de pânico, o meu primeiro em mais de um ano. Sentei-me no chão do banheiro às 2 da manhã, contando minhas respirações e tentando acalmar meu coração acelerado. Os pensamentos familiares circulavam como abutres: sou uma filha ruim. Sou uma irmã ruim. Eu deveria simplesmente aceitar. Seria apenas temporário. Por que estou tornando isso tão difícil? Minha sessão de terapia na sexta-feira foi uma tábua de salvação. A doutora Lilian Shen vinha me ajudando a superar minhas tendências de agradar as pessoas há quase um ano. "O que aconteceria se você simplesmente dissesse não?", ela perguntou depois que eu contei os acontecimentos da semana. Eles ignorariam. Eles ainda apareceriam com as coisas dela. E então eu me sentiria forçada a deixá-los entrar. "Mas você faria isso?", ela insistiu gentilmente. "Eles são fisicamente mais fortes do que você? Eles têm a chave do seu apartamento?" "Não." Mas o rastro de implicações pairava no ar entre nós. "Madison, você vem entregando seu poder à sua família há anos. Eles estão acostumados com você atendendo aos desejos deles, independentemente das suas próprias necessidades. A única maneira de mudar essa dinâmica é mudando seu comportamento." Ela fez parecer tão simples. A principal percepção veio mais tarde naquela noite, quando eu estava saindo do meu prédio e vi Marcos testando uma pequena câmera de segurança perto da porta. Ele explicou que era um modelo simples, ativado por movimento, que enviava alertas para o seu celular. "Segurança extra para o novo local", explicou. "Hábito ocupacional." Enquanto eu assenti educadamente, o plano se cristalizou em minha mente com perfeita clareza. Convidei Marcos para um café na manhã seguinte. O café local, a 2 quadras do nosso prédio, tinha se tornado um ritual de fim de semana para mim, com seus lattes de cardamomo e croissants de amêndoa, um deleite necessário. Ele chegou pontualmente, vestido casualmente com jeans e uma Henley cinza. Algo em seus movimentos medidos sugeria um passado militar, embora ele não tivesse mencionado isso. "Obrigada por me receber", eu disse depois de nos acomodarmos em uma mesa de canto.
tenho um favor em comum para pedir. Sua expressão permaneceu neutra, esperando que eu continuasse. Lembra da minha situação familiar? Expliquei meu plano, observando seu rosto em busca de sinais de julgamento ou relutância. Em vez disso, vi uma consideração pensativa. Então, você quer que eu finja ser seu colega de quarto quando eles chegarem? Ele esclareceu. Sim, só atender a porta, fingir que estou confuso sobre quem eles são e enrolar até eu chegar. Qual é o seu objetivo final? Ele perguntou, mexendo o café metodicamente. A pergunta me pegou de surpresa. Meu objetivo final? Não ter minha irmã se mudando. Fazer meus pais respeitarem meus limites, finalmente ser vista como uma adulta com autonomia sobre meu próprio espaço? Quero que eles entendam que não podem tomar decisões sobre a minha vida sem me consultar, disse finalmente. Quero que me vejam como uma adulta independente, não apenas uma extensão da família, disponível para resolver os problemas de todos. Marcos assentiu lentamente. Faz sentido. Mas por que não trocam as fechaduras e não atendem a porta? Porque isso tem que acabar de vez, expliquei. Se eu simplesmente evitá-los, eles vão tentar de novo. Preciso confrontar o padrão, não apenas esta situação específica. Um sorriso surgiu no canto da boca dele. Sabe, em segurança, às vezes criamos cenários controlados para testar sistemas, mostrar vulnerabilidades de forma gerenciada antes que ameaças reais as explorem. Exatamente, agarrei-me à comparação. Este é um teste controlado dos limites da minha família. Ele pensou por mais um momento e depois assentiu. Concordo. Mas deveríamos ter um sistema de sinalização, e você deveria tirar qualquer coisa valiosa ou privada das áreas comuns, só por precaução. Passamos a hora seguinte desenvolvendo nossa estratégia, trocando números de telefone e estabelecendo protocolos como se estivéssemos planejando uma operação militar. O planejamento focado acalmou meus nervos consideravelmente. Enquanto caminhávamos de volta para o prédio, senti a necessidade de perguntar: por que você está me ajudando? Mal nos conhecemos. Marcos deu de ombros. Tenho 5 irmãos e pais que ainda tentam ditar minhas escolhas de carreira. Eu entendo. Além disso, acredito no direito de controlar o acesso ao meu próprio espaço. É literalmente o meu trabalho. Sua simples solidariedade significou mais do que eu poderia expressar. De volta ao meu apartamento, comecei os preparativos. Primeiro, preparei uma pequena mala com itens essenciais, planejando ficar na casa da Jasmine no sábado à noite. Depois, examinei metodicamente meu espaço, guardando documentos importantes, levando itens sentimentais para o meu quarto e limpando espaço suficiente para que meus pais vissem exatamente o quão pequeno o apartamento realmente era. Marcos veio naquela noite para instalar uma câmera de segurança reserva que ele tinha, posicionando-a para cobrir minha entrada e sala de estar. Ele me mostrou como acessar o vídeo do meu celular e configurar alertas de movimento. Isso provavelmente é exagero, desculpei-me, sentindo-me repentinamente tola. Na minha experiência, disse ele, ajustando o ângulo, preparação nunca é esforço desperdiçado, mesmo que você não precise de todas as contingências. Naquela noite, enviei uma última mensagem para o meu grupo de família: não estarei disponível no domingo de manhã. Por favor, não venham ao meu apartamento com as coisas da Amanda. Precisamos discutir isso direito antes de qualquer mudança. As respostas vieram rápido. Mãe, já alugamos o trailer, Madison. Não seja difícil. Pai, estaremos lá às 11. Amanda tem muita coisa para mudar. Amanda, mal posso esperar para dividirmos o apartamento de novo, como nos velhos tempos. Eles não ouviram uma palavra do que eu disse. Ou melhor, ouviram, mas ignoraram completamente o padrão familiar que definirá nossa dinâmica familiar por décadas. Enquanto eu observava as mensagens deles, uma estranha calma tomou conta de mim. Eu estava cansada de ser a filha complacente, a irmã confiável, a pessoa que consertava a família. Domingo seria diferente. Marcos e eu jantamos no apartamento dele no sábado à noite, um prato simples de macarrão que ele preparou. O apartamento era minimalista, mas estranhamente aconchegante, com mapas emoldurados nas paredes e estantes repletas de livros de história e tecnologia. Está nervoso com amanhã? Perguntou ele quando terminamos de comer. Menos do que eu esperava, admiti. Mais determinado do que qualquer outra coisa. Ótimo.
Determinação traz resultados. Ansiedade só atrapalha o julgamento. Repassamos o plano mais uma vez antes de eu ir passar a noite na casa da Jasmine. Meu celular estava programado para receber alertas da câmera de segurança. Marcos estaria em posição às 10h30 da manhã de domingo, pronto para a chegada da minha família às 11h. Enquanto adormecia no sofá da Jasmine, perguntei-me brevemente se estava a exagerar. Então lembrei-me do tom desdenhoso da minha mãe, do planeamento presunçoso do meu pai e das expectativas presunçosas da Amanda. Não, esta era exatamente a resposta que a situação justificava. Pela primeira vez, eu escreveria o guião em vez de apenas desempenhar o meu papel. A manhã de domingo amanheceu clara e brilhante, o tipo de dia perfeito de outono que normalmente me faria planejar uma caminhada à beira do lago. Em vez disso, sentei-me em um café diferente do meu habitual, a 6 quarteirões do meu apartamento, tomando um americano e assistindo ao aplicativo de segurança no meu celular. Jasmine se ofereceu para ir comigo, mas isso era algo que eu precisava lidar sozinha. Além disso, ela tendia a ser confrontadora, e a situação exigia precisão, não mais pressão. Às 10h15, meu celular vibrou com mensagens. Mãe, estamos na estrada. Devemos chegar lá às 11h, como planejado. Pai, o trailer está lotado. Amanda vai atrás no carro dela. Não respondi, deixando que pensassem que eu ainda estava dormindo, no chuveiro ou simplesmente não estava olhando o celular. Às 10h40, o aplicativo de segurança apitou com um alerta de movimento. Marcos estava em posição, acomodado no meu sofá com um livro, como havíamos planejado. Ele acenou levemente para a câmera, sabendo que eu estaria observando. Às 10h55, recebi outra enxurrada de mensagens. Mãe, estamos procurando vaga para estacionar. O trailer dificulta. Amanda, estou aqui. Tocando a campainha, mas sem resposta. Pai, Madison, chegamos. Desça e ajude. Ampliei a imagem da câmera de segurança, observando o corredor vazio do meu apartamento através da câmera. Às 11h03, a campainha tocou. Marcos esperou, como planejado. Tocou novamente, com mais insistência. Então meu telefone vibrou com uma ligação da minha mãe. Recusei. Às 11h07, o interfone do prédio vibrou. Observei Marcos se levantar calmamente, apertar o botão do interfone e escutar. Sim, aqui é o apartamento 4F, disse-lhe claramente. Não, Madison não está aqui no momento. Quem é? Uma pausa enquanto ele escutava. Os pais dela, pelo que vejo. Não, ela não mencionou ninguém vindo hoje. Outra pausa. Mudando a irmã dela? Deve haver algum engano. Eu moro aqui. Eu conseguia imaginar a confusão e o crescente alarme dos meus pais. Marcos ligou para eles mesmo assim, como havíamos combinado. Deixei que eles encarassem a realidade de suas presunções. Através da câmera, observei a porta do meu apartamento. Às 11h12, houve uma batida firme. Marcos abriu e revelou meus pais parados no corredor, com expressões que variavam de aborrecimento para confusão. Posso ajudar? Perguntou Marcos educadamente. Meu pai se recuperou primeiro. Estamos procurando Madison Carter. Este é o apartamento dela. Marcos manteve a calma. Sou Marcos Reynolds. Moro aqui com Madison. Os olhos da minha mãe se arregalaram. Madison mora sozinha. Não, somos colegas de quarto desde que me mudei para Chicago, respondeu Marcos suavemente. Já faz quase um ano. Isso é impossível, vociferou meu pai. Ela nunca mencionou uma colega de quarto. Viemos para trazer a irmã dela. Marcos franziu a testa, evidente preocupação. Desculpe, mas claramente houve um mal-entendido. Não há espaço para mais ninguém aqui. Madison e eu usamos os 2 quartos. Era uma pequena mentira que tínhamos combinado para reforçar a impossibilidade do plano deles. Onde está Madison? Perguntou minha mãe, tentando olhar para o apartamento além de Marcos. Ela teve uma reunião esta manhã, explicou Marcos. Deve voltar logo. Você pode esperar no saguão se quiser falar com ela. Meu telefone explodiu com mensagens e ligações.
Aparentemente, Amanda já tinha se juntado aos meus pais. Madison, tem um homem no seu apartamento. Madison, o que está acontecendo? Ligue para nós imediatamente. Esperei mais 10 minutos, observando a conversa cada vez mais tensa pelo sistema de segurança antes de finalmente responder: estou indo para casa agora. Por favor, aguarde no saguão. Enquanto juntava minhas coisas e pagava meu café, senti-me surpreendentemente estável. O tempo de evasão e acomodação havia acabado. Eu estava preparado para o confronto que me esperava. A caminhada de 6 quarteirões me deu tempo para me concentrar. Ensaiei o que diria, concentrando-me em declarações claras e diretas, em vez de acusações ou pedidos de desculpas. Quando virei a esquina do meu prédio, eu estava pronto. Minha família não tinha ido ao saguão como solicitado. Eles estavam parados na calçada perto da entrada, Amanda encostada em seu carro compacto enquanto meus pais andavam de um lado para o outro ao lado do trailer alugado, engatado na SUV do meu pai. O trailer estava lotado de móveis e caixas, uma representação visual da presunção deles. Minha mãe me viu primeiro. Madison, ela chamou, caminhando em minha direção com aquela mistura particular de alívio e irritação que ela havia aperfeiçoado durante a minha adolescência. O que está acontecendo? Quem é aquele homem no seu apartamento? Parei a alguns metros de distância, criando um espaço deliberado entre nós. É o Marcos, eu disse calmamente. Ele mora no prédio. Ele disse que mora com você, interrompeu papai, confuso. Ele é seu namorado? Por que você escondeu isso da gente? Amanda saiu do carro. Olá. E eu? Para onde eu vou? Minhas coisas já estão prontas. Vários moradores entraram e saíram do prédio, olhando curiosos para o nosso drama na calçada. Ótimo! Testemunhas poderiam ajudar a moderar as reações da minha família. Ninguém vai morar comigo hoje, eu disse claramente. Eu já te disse isso várias vezes esta semana. Você preferiu não me ouvir. Mas nós já alugamos o trailer, protestou minha mãe, gesticulando para o veículo lotado. Está tudo pronto. Foi escolha sua, respondi. Você fez esses planos sem me consultar. Você presumiu que eu concordaria, como sempre, mas não desta vez. O rosto do meu pai corou. É por causa daquele homem lá em cima? Ele te virou contra a sua família? A acusação era tão absurda que quase ri. Não, pai. Isso é porque, por 30 anos, você e a mamãe tomaram decisões sobre a minha vida sem a minha opinião. Vocês se ofereceram para me oferecer meu tempo, meu espaço e meus recursos sem pedir. Vocês priorizaram as necessidades da Amanda em detrimento das minhas consistentemente, e eu deixei porque queria a sua aprovação. Mas cansei desse padrão. Os olhos de Amanda se encheram de lágrimas, na hora certa. Não acredito que você me deixou sem teto, mas de... Para onde eu vou? O mesmo lugar para onde todo mundo vai quando precisa de moradia, eu disse, sem ser rude. Você encontra um apartamento que possa pagar. Você encontra colegas de quarto pelos canais adequados. Você faz um orçamento e planeja. Ela é sua irmã, sibilou mamãe, aproximando-se. Família ajuda família. Eu me mantive firme. Sim, ajudam. Mas ajudar não é o mesmo que facilitar. E não é ajuda se for exigida em vez de solicitada. Um pequeno grupo de vizinhos se reunia a uma distância discreta, fingindo não ouvir enquanto obviamente absorviam cada palavra. Virei-me para me dirigir diretamente aos meus pais. Gostaria que vocês dois subissem para conversarmos em particular, disse eu. Amanda, você deveria ligar para Britney. Ela não te ofereceu o quarto vago dela mês passado? A surpresa de Amanda confirmou meu palpite. Tínhamos os mesmos círculos sociais no ensino médio, e eu ainda recebia atualizações ocasionais por meio de amigos em comum. Britney havia mencionado que havia um quarto disponível durante uma breve conversa que tivemos na festa de aniversário de um amigo em comum. Como você sabia disso? Ela perguntou. Eu presto atenção, respondi simplesmente. Meus pais me seguiram em silêncio até o elevador, a briga temporariamente dissipada. Marcos mandou uma mensagem dizendo que iria embora para nos dar privacidade, mas pedi que ele ficasse. Sua presença ajudaria a manter a conversa produtiva.
O verdadeiro confronto estava apenas começando. A viagem de elevador até o quarto andar foi silenciosa e tensa. Minha mãe olhava fixamente para os números dos andares enquanto eles se acendiam, enquanto meu pai olhava repetidamente para o relógio, como se o próprio tempo o incomodasse. Quando entramos no meu apartamento, Marcos estava esperando na sala, com a postura relaxada, mas alerta. Fiz as apresentações rápidas. Mãe, pai, este é Marcos Reynolds, meu vizinho do outro lado do corredor. Marcos, estes são meus pais, Ellen e Robert Carter. Apertos de mão foram trocados com relutância palpável. Podemos conversar em particular? Perguntou minha mãe incisivamente, olhando para Marcos. Marcos pode ficar, eu disse com firmeza. Ele foi gentil o suficiente para me ajudar com esta situação. Fingindo que mora aqui, desafiou meu pai. Mentindo para nós. Marcos o encarou calmamente. Respeitando os limites de Madison quando outros não o fariam. A avaliação direta pairou no ar. Apontei para minha pequena sala de estar. Sentem-se, por favor. Precisamos conversar sobre o que aconteceu aqui hoje, mais importante, porque aconteceu. Meus pais se acomodaram desconfortavelmente no meu sofá. Sentei-me na poltrona, enquanto Marcos se encostava no balcão da cozinha, presente, mas nos dando espaço. Por 30 minutos, conversei com meus pais com a maior sinceridade possível em anos. Expliquei como o padrão deles de tomar decisões por mim havia corroído minha autonomia e autoconfiança, como a priorização consistente deles em relação às necessidades de Amanda havia me ensinado que meus sentimentos eram secundários e como a rejeição deles às minhas objeções sobre a situação do apartamento foi o ponto de ruptura em uma vida inteira de desconsiderações semelhantes. Para minha surpresa, eles realmente me ouviram. Talvez tenha sido o choque dos acontecimentos da manhã, ou a presença de um estranho, ou simplesmente o fato de eu estar falando com uma convicção que eles raramente tinham testemunhado. Quando terminei, minha mãe falou primeiro. Achávamos que estávamos ajudando, disse ela baixinho. Nunca tivemos a intenção de fazer você se sentir menos importante. Eu sei, reconheci. Mas o impacto importa mais do que a intenção, e o impacto tem sido significativo. Meu pai pigarreou. O aluguel do trailer não é reembolsável, observou ele, sua natureza prática emergindo mesmo em meio à crise. Sugiro que você o use para levar as coisas da Amanda para o depósito, respondi. Ou para a casa da Britney, se essa opção funcionar. Um alerta de mensagem soou. Minha mãe verificou o celular. Amanda disse que Britney pode ficar com ela por 2 meses enquanto ela resolve as coisas, relatou, com um tom que sugeria que aquele era um péssimo substituto para o meu apartamento. Que boa notícia, eu disse sinceramente. Espero que ela aproveite a oportunidade. Então é isso? Perguntou meu pai, com a voz rouca. Você simplesmente decidiu que a família não importa mais? Inclinei-me para a frente, encontrando seu olhar diretamente. A família importa enormemente. É por isso que os relacionamentos dentro das famílias precisam ser baseados no respeito mútuo, não na obrigação ou na culpa. Eu amo vocês dois. Eu amo a Amanda. Mas amar alguém não significa deixá-lo tomar decisões sobre a sua vida sem o seu consentimento. Os olhos da minha mãe brilharam com lágrimas contidas. Achei que éramos próximas. Achei que você ia querer ajudar sua irmã. Podemos ser próximas sem nos envolvermos, eu disse gentilmente. Ficarei feliz em ajudar a Amanda de maneiras que funcionem para nós duas. Mas mudá-la para o meu apartamento sem discutir nunca seria uma dessas maneiras. Um silêncio tenso pairou sobre a sala. Marcos pediu licença discretamente e foi para a cozinha, nos dando a ilusão de privacidade, mas mantendo-se presente, nos apoiando. Finalmente, meu pai se levantou. Deveríamos dar uma olhada na Amanda, disse ele, rigidamente. E cuidar do trailer. Assenti, levantando-me também. Acho que é melhor assim. Você vem jantar comigo no mês que vem? Perguntou minha mãe, com a vulnerabilidade substituindo a certeza habitual. Sim, eu disse. Mas as coisas serão diferentes daqui para frente. Preciso que você respeite meus limites, ou terei que criar distância para protegê-los. Elas se despediram com abraços constrangedores e uma tensão persistente. Pela minha janela, observei-os se juntarem a Amanda na calçada.
A conversa animada sugeria que ela não estava aceitando bem a mudança de planos. Por fim, todos entraram em seus respectivos veículos e partiram, com o trailer meio vazio chacoalhando atrás do SUV do meu pai. Marcos saiu da cozinha. Correu melhor do que o esperado, observou. O alívio me atingiu de repente, e afundei no sofá. Sério? Não sei se alguma coisa realmente mudou. Ele sentou-se ao meu lado, com o cuidado de manter uma distância adequada. Mudanças levam tempo, mas você se manteve firme. Esse é o primeiro passo crucial. À medida que a adrenalina baixava, a exaustão tomou seu lugar. Eu vinha me preparando para esse confronto a semana toda e, agora que havia acabado, me sentia esgotada. Obrigada, eu disse com sinceridade. Eu não teria conseguido sem a sua ajuda. Seu sorriso era caloroso e genuíno. Sim, você poderia ter feito isso, mas fico feliz que não tenha precisado. O apartamento silencioso parecia meu novamente, um santuário em vez de um território disputado. Pela primeira vez em dias, eu podia respirar livremente entre suas paredes. Mais tarde naquela tarde, meu telefone vibrou com uma mensagem da Amanda: obrigada por nada. Mamãe e papai estão me obrigando a guardar tudo, exceto o que cabe no quarto de hóspedes da Britney. Espero que você esteja feliz. Considerei várias respostas antes de decidir ser honesta e simples. Sinto muito que você esteja decepcionada. Espero que encontre uma boa moradia em breve. Me avise se precisar de ajuda para procurar um apartamento depois de economizar algum dinheiro. A resposta dela veio horas depois que eu já tinha me preparado para a semana seguinte e estava me acomodando com um livro. Tanto faz. A Britney disse que posso ficar o tempo que precisar. Pelo menos ela entende de família. A antiga Madison teria se desculpado, se sentido culpada, reconsiderado sua posição. A nova Madison simplesmente reconheceu a mensagem e voltou ao seu livro, segura de que finalmente havia mantido seus limites firmes. A primeira semana após o confronto passou em um silêncio assustador, nenhuma ligação dos meus pais, nenhuma mensagem dramática da Amanda, apenas o silêncio incomum dos familiares se reagrupando após uma mudança significativa na dinâmica. Mantive minha rotina, encontrando conforto nos ritmos familiares do trabalho e de casa. O projeto de saúde entrou em fase de produção, e Catherine me designou para liderar o desenvolvimento do conceito para um novo cliente de serviços financeiros. Você parece mais focado ultimamente, comentou ela durante nossa reunião individual. Tudo o que você fez na semana passada, bom trabalho. Sorri, reconhecendo o crescimento em mim que os outros já conseguiam ver. Marcos e eu estabelecemos uma amizade tranquila, ocasionalmente compartilhando refeições ou assistindo a filmes juntos depois do trabalho. Sua presença calma e seu estilo de comunicação direto foram revigorantes após a turbulência emocional da minha família. Quando consultei a doutora Shen para minha sessão regular de terapia, ela ouviu atentamente meu relato dos eventos de domingo. Como você se sente em relação ao desenrolar das coisas? Ela perguntou quando terminei. Mais leve, percebi, como se eu carregasse esse peso invisível por anos e de repente ele desaparecesse. Mas também triste, admiti. Gostaria que não tivesse chegado a esse ponto. A doutora Shen assentiu, pensativa. Ambos os sentimentos podem coexistir. Estabelecer limites muitas vezes traz alívio, juntamente com a tristeza pelo relacionamento que gostaríamos de ter. Passamos a sessão explorando maneiras mais saudáveis de interagir com minha família no futuro, estabelecendo diretrizes que protegeriam minha autonomia e, ao mesmo tempo, permitiriam uma conexão significativa. O silêncio da minha família foi quebrado no 10º dia com uma mensagem da minha mãe perguntando se poderíamos tomar um café. Nós nos encontramos em um local neutro, um café a meio caminho entre o meu apartamento e a casa deles. Ela parecia mais velha, com as linhas ao redor dos olhos mais pronunciadas. Trocamos cumprimentos constrangedores antes que ela se voltasse para o elefante na sala. Tenho pensado muito no que você disse, começou ela, hesitante, sobre tomarmos decisões por você sem pedir permissão. Assenti, esperando que ela continuasse. Seu pai e eu, ela girou a aliança, um hábito nervoso que eu observara durante toda a minha infância, sempre achamos que estávamos fazendo o que era melhor para vocês duas, meninas. Mas agora vejo que muitas vezes presumimos o que era melhor sem realmente perguntar a vocês. A admissão claramente lhe custou algo. Minha mãe raramente admitia erros.
Agradeço por você ter dito isso, respondi cuidadosamente. Significa muito saber que você reconhece o padrão. Ela pegou sua xícara de café e a colocou sobre a mesa, intocada. A Amanda está morando na casa da Britney por enquanto. Eles já chegaram a um acordo sobre o aluguel. Que boas notícias, eu disse sinceramente. Como ela está? Minha mãe suspirou. Com raiva. Principalmente de você, mas um pouco de nós também. Acho que ela esperava que consertássemos isso de alguma forma. A culpa familiar me atingiu, mas agora eu a reconheci pelo que era, uma resposta condicionada à responsabilidade pelos sentimentos dos outros. Ela vai superar isso, eu disse. Esta é uma oportunidade para ela desenvolver mais independência. Minha mãe pareceu cética, mas assentiu. Seu pai queria que eu perguntasse: você consideraria vir jantar no domingo, só para conversar? Todos nós, inclusive a Amanda. Pensei no convite. A antiga Madison teria concordado imediatamente, ansiosa para resolver as coisas. A nova Madison precisava de mais informações. Quais são as suas expectativas para este jantar? Perguntei diretamente. Ela pareceu surpresa com a pergunta. Só um tempo em família. Reconectando. E Amanda, ela espera um pedido de desculpas meu ou outra conversa sobre a situação dela? Minha mãe corou levemente. Não posso controlar o que Amanda espera. Não, mas vocês podem dar o tom como pais. Este jantar precisa ser sobre reconstruir a confiança, não me pressionar a mudar de ideia. Para minha surpresa, ela assentiu. Vou deixar isso claro para todos. Sem pressão, apenas conversa. Nos despedimos com um abraço hesitante, o primeiro passo em uma longa jornada para um relacionamento mais saudável. O jantar daquele domingo foi constrangedor, mas necessário. Amanda mal falou comigo, respondendo com monossílabos quando eu tentava conversar. Meu pai era rigidamente educado, claramente inseguro sobre sua posição naquela nova dinâmica familiar. Minha mãe se esforçava demais, preenchendo os silêncios com conversas nervosas sobre vizinhos e parentes. Mas nós superamos aquele, e o próximo, e o seguinte. Lentamente, aos poucos, as coisas começaram a mudar. Meus pais começaram a perguntar antes de fazer suposições. Amanda encontrou outra colega de quarto por meio dos contatos de Britney e gradualmente retomou a comunicação normal comigo. No trabalho, minha recém-descoberta assertividade se traduziu em crescimento profissional. Comecei a me expressar mais em reuniões, defendendo meus conceitos de design em vez de me submeter a vozes mais altas. Catherine percebeu e me promoveu a designer sênior com um aumento significativo. Minha amizade com Marco se aprofundou com a chegada do outono e a chegada do inverno. Explorávamos Chicago juntos nos fins de semana, descobrindo preciosidades arquitetônicas escondidas e restaurantes do bairro. Quando ele me convidou para jantar em um restaurante sofisticado perto do rio, a transição da amizade para algo mais pareceu natural e sem pressa. 6 semanas após o confronto, Amanda perguntou se poderíamos nos encontrar para um café. Ela chegou ao café com uma aparência um pouco mais madura, sua maquiagem geralmente elaborada em tom mais suave, suas roupas mais práticas do que elegantes. Então, ela começou depois de fazer o pedido, eu estava pensando no que aconteceu. Assenti, dando-lhe espaço para continuar. No começo, eu estava com muita raiva, ela admitiu. Achei que você estava sendo egoísta e maldoso. Mas aí comecei a fazer terapia. Aliás, foi a Britney que sugeriu. Isso foi inesperado. Nossa família não falava abertamente sobre saúde mental. Minha própria jornada na terapia tinha sido um assunto pessoal. Que ótimo, eu disse sinceramente. Como estão indo? Ela deu de ombros. Difícil, mas bom, eu acho. Minha terapeuta me ajudou a enxergar alguns padrões, como eu sempre espero que os outros resolvam as coisas para mim, como eu não tenho assumido de fato a responsabilidade pela minha vida. A autoconsciência me surpreendeu. Amanda nunca tinha sido particularmente introspectiva. De qualquer forma, ela continuou, torcendo o guardanapo, eu queria dizer que agora entendo por que você fez o que fez, e talvez obrigada por não me deixar morar aqui. Eu precisava resolver as coisas sozinha. A emoção apertou minha garganta inesperadamente. Obrigada por me dizer isso. Significa muito.
Conversamos por quase 2 horas, com mais sinceridade do que em anos, sobre nossa infância, as diferentes expectativas dos nossos pais para cada um de nós, nossas lutas e aspirações. Pela primeira vez, vi minha irmã como uma pessoa complexa, e não apenas como a filha favorita que complicava minha vida. No Natal, um novo equilíbrio familiar havia se estabelecido, não perfeito, mas mais saudável. Meus pais sugeriram uma sessão de terapia familiar, que se mostrou surpreendentemente produtiva. A terapeuta nos ajudou a identificar e nomear os padrões disfuncionais que definiram nossos relacionamentos por décadas. Vai levar tempo, lembrou-nos a terapeuta. Esses padrões se desenvolveram ao longo de 30 anos. Não se resolverão em 3 meses. Mas estávamos tentando, todos nós. Isso teve um peso significativo. Marcos se juntou a nós para o jantar de Natal, e sua presença constante nos lembrava de como essa jornada havia começado. Meus pais o receberam calorosamente, já tendo perdoado seu papel na discussão sobre o apartamento há muito tempo. Amanda trouxe sua nova colega de quarto, uma estudante de pós-graduação sensata que parecia ser uma influência estabilizadora. Olhando ao redor da mesa para minha família em perfeita e em constante evolução, senti uma profunda gratidão. O doloroso confronto tinha sido necessário para quebrar os velhos padrões e abrir espaço para que algo mais saudável crescesse. Mais tarde naquela noite, sentada com Marcos no meu sofá, no meu ainda feliz apartamento individual, refleti sobre a jornada. Você se arrepende? Perguntou ele. Do jeito que as coisas aconteceram naquele dia. Pensei na pergunta com cuidado. Não, decidi. Foi confuso e desconfortável, mas necessário. Às vezes é preciso interromper o sistema para reiniciá-lo. Ele assentiu, compreensivo como sempre. Em segurança, chamamos isso de violação controlada. Às vezes, é preciso quebrar algo para torná-lo mais forte. Com a aproximação do Ano Novo, percebi o quanto tudo havia mudado. Em apenas alguns meses, encontrei minha voz, não apenas com a minha família, mas em todas as áreas da minha vida. Aprendi que o amor verdadeiro, seja familiar ou romântico, respeita limites em vez de ignorá-los. Descobri que me defender não significava perder a conexão com os outros, mas sim criar a base para relacionamentos mais autênticos. A jornada não tinha sido fácil e estava longe de terminar. Velhos padrões ainda surgiam ocasionalmente, exigindo um esforço consciente para redirecionar, mas a direção estava clara agora, o caminho iluminado pela sabedoria arduamente conquistada. Você já teve que assumir uma posição difícil com a família para proteger seus próprios limites? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários. Às vezes, as conversas mais difíceis levam ao crescimento mais significativo. Se esta história ressoou com você, curta e inscreva-se para ouvir mais reflexões sobre dinâmica familiar e crescimento pessoal. Obrigada por compartilhar esta jornada comigo. E lembre-se, seu espaço, tanto físico quanto emocional, é seu para definir e proteger.